Olá, alunos, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos para a nossa aula. Meu nome é Vera, sou professora de arte. E na nossa aula de arte de hoje, nós vamos falar sobre a xilogravura e a cromoxilogravura e um pouquinho sobre a literatura de cordel. O objetivo da nossa aula, então, é conhecer a xilogravura, a cromoxilogravura, palavra difícil, suas técnicas e suas características, e também falar um pouquinho mais sobre a literatura de cordel. Você já ouviu falar sobre gravura? Estilogravura ou cromoxilogravura, palavrão difícil, né? Então, e a literatura de cordel? A literatura de cordel, vocês vão ouvir falar qualquer dia com o professor de português de vocês. Hoje só vou dar uma pincelada. Ela é considerada um gênero literário que geralmente é feito em versos. Ela representa temas populares do cotidiano. Como assim? A pessoa pode fazer versinho, pode fazer musiquinha, pode fazer rimas, às vezes com rimas, às vezes sem rimas. Mas são textos, então rimados ou não, impressos em folhetos e pendurados em cordas. Por isso, cordel. Aqui eu trouxe duas imagens para vocês. Ó, a literatura de cordel, né, para vocês terem uma ideia, é tipo um varalzinho escrito, né? Escrito cordel não, com os desenhos assim. Então, ó, aqui também tem a cordinha do varal, os grampos, né? E são folhetos, então, como aqueles folhetos que a gente faz lá na escola, jornalzinho de escola, sabe? Que vocês fazem, e daí lá na parte da frente tem lá um título, tem um desenho, e dentro tem as informações da escola. Tem o resultado do jogo de vôlei, o resultado do jogo de basquete, quem tá namorando, quem não tá, as fofoquinha lá, e também tem outras coisas assim, às vezes coisas mais interessantes, tipo dia de prova, enfim, é isso aí. A literatura de cordel são histórias contadas com textos e imagens, ou somente imagens. Aí é que entra a xilogravura e a cromoxilogravura que eu falei para vocês. Também a literatura de cordel, ela não tem preocupação, então, com textos formais. Ela não se preocupa com aquele texto assim bonito, grande, bem estruturado, com ponto, com vírgula, com, enfim. São textos pequenos, né? São histórias pequenas contadas, são versinhos pequenos, que pode ser uma música ou um verso de poesia, mas que no caso tem que ser rimado ou não. A xilogravura então entra nessa questão. O que é a xilogravura então? A gente já falou sobre o que é o cordel, agora nós vamos falar sobre a xilogravura. É a arte de gravar em madeira, técnica de impressão em que o desenho é entalhado com objetos cortantes, como uma goiva, formão, faca ou buril, em uma chapa de madeira. Então, o que o artista faz? Ele pega, né, uma chapa, né, um pedaço de madeira, ele pega um desenho lá que ele tira da sua memória, ou então um desenho que ele imprime lá da internet, ele desenha, né, na madeira, e depois ele usa um dos objetos cortantes para entalhar, quer dizer, ele passa aquele objeto cortante em cima das linhas, formando então o desenho desta forma. Ó, esse é o kit, né, que eu falei, profissional de entalhar. Esse daqui é o formão. Daí tem os outros, né, que o profissional usa também. A xilogravura é uma espécie então de carimbo. Como assim carimbo? Primeiro ele entalha, né, o desenho lá na madeira, depois ele passa uma tinta e imprime no papel. Por isso, uma espécie de carimbo. Como a gente faz o carimbo, que a gente coloca lá, né, na almofadinha e tira. É um processo, em seu processo, uma gravura é entalhada na madeira com o auxílio do objeto cortante e, na sequência, utiliza-se o rolo de borracha embebido em tinta, que penetra somente nas partes onde está a gravura. Olha, como eu expliquei para vocês, ele fez o desenho aqui com um lápis de cor, ou com canetinha, ou com lápis de escrever, e agora ele está entalhando, né, com o objeto cortante, tirando todas as linhas que ele fez, né, que ele desenhou, para que fique então esses buraquinhos assim, ó, que é o entalhamento do desenho.
Esse rolo, então, é o rolo que o artista usa para fazer o carimbo da xilogravura. Ele é todo de borracha, essa parte aqui. Ele coloca, então, esse rolo na tinta e passa sobre a madeira, né, ó. E depois coloca o papel em cima, então tem a impressão final, que é como que ele tira, ó. Cromoxilogravura, o que que é isso? Né? A gente já falou, então, que a xilogravura é a impressão no papel em preto e branco. Agora, cromo, do grego, é croma, que significa cor. Ou seja, a cromoxilogravura é uma xilogravura colorida, simples assim, né? São usadas várias matrizes, uma sobre a outra, em uma mesma imagem com várias cores. Então, ele faz várias matrizes da mesma imagem, só que com cores variadas, e vai colocando uma sobre a outra. Essa aqui, por exemplo, ó, ele usou primeiro a matriz preta para fazer toda essa parte preta. Depois ele fez uma outra matriz em que ele pintou somente de verde escuro e verde mais claro. E ele colocou sobre a preta. Depois ele fez uma outra usando apenas o laranjado e esse outro laranjadinho mais claro aqui e o amarelo. E colocou sobre a impressão preta. Por último, ele fez a azul, mais clara e mais escura. E talvez ele tenha feito a cinza também, né? E colocado sobre o mesmo desenho. Então, são várias matrizes sobre a mesma imagem, só por causa do colorido. E por que que não dá para fazer tudo junto? Porque não dá certo. Então, vamos retomar o que nós aprendemos na aula de hoje? Na aula de hoje, nós aprendemos, então, o que que é a literatura de cordel. A gente viu o que que é a xilogravura. A gente aprendeu um pouquinho qual que é a diferença entre a xilogravura e a cromoxilogravura. Agora que nós já fizemos essa retomada, eu vou enviar para vocês, então, a atividade impressa para vocês colar no caderno e trazer na próxima aula. Vamos pegar o nosso material que eu pedi para vocês trazerem na aula passada e vamos para a nossa aula do laboratório fazer a nossa atividade prática número 2. Então, para a nossa segunda atividade, eu preciso que vocês façam um desenho no isopor que vocês trouxeram. Eu optei por fazer uma fogueira, bandeirinhas e balões, já que ainda estamos no mês de julho, né, que é o mês das festas juninas. Vocês podem optar por um outro desenho que vocês quiserem, pode ser mais elaborado ou mais simples. Para nós fazermos, então, a impressão do nosso desenho, vamos precisar pegar o pincel, molhar com tinta, passar sobre o isopor, de forma leve, para que a tinta não entre aqui nas linhas do nosso desenho. E se entrar um pouquinho, você vai pegar o teu lápis e você vai passar ali até tirar todo o excesso que ficou dentro dos buraquinhos, que não pode ficar aí entre as linhas, senão o seu desenho não fica legal no papel. Você pode deixar um pouquinho mais claro, ou se você quiser, você pode deixar um pouco mais escuro. Lembrando que quando a tinta entra aqui, né, nos cantinhos, você tem que tirar o excesso, senão não fica legal o desenho. Aqui o meu já ficou bom. Pegou a sua folha, né, de sulfite, colocou aqui em cima, aperta um pouquinho, para que saia, né, para que você tenha uma ideia do teu desenho. Tira bem de leve. Aqui está o meu resultado final. Esse que eu fiz agora. Teve um outro que eu fiz um pouquinho antes, com vermelho, ou rosa queimado. E vocês podem fazer o de vocês da mesma forma. Eu tenho certeza que vai ficar muito melhor do que o meu. E depois que todos vocês tiverem terminado, então a gente vai fazer uma exposição lá no saguão da escola. Em forma de cordel, né? Vamos pendurar todos os desenhos de vocês, os grampinhos, né, no varalzinho, para que todos possam ver. Muito obrigado pela participação de todos vocês e até a próxima aula.